Senhor para mim e para você, amém? Pode tomar assento, por favor, queridos. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para também participarmos da ceia do Senhor. E eu quero muito rapidamente meditar num texto bíblico aqui com os irmãos, porque o horário hoje é muito curto para a gente. E quero que você fique bem atento. E o texto que eu quero ler na Bíblia Nova Almeida atualizada é o texto de Mateus capítulo 18, versos 15 em diante. Texto de Mateus 15, ou 18. Esse texto, queridos, ele vai nos falar acerca do perdão. O perdão é algo necessário. E o perdão, ele é necessário porque o perdão, ele é o melhor remédio para curar a minha e a sua emoção, as minhas e as suas emoções. Perdão é o melhor remédio para a saúde emocional de qualquer pessoa. O perdão é a limpeza da alma. O perdão, ele limpa a mente. O perdão, ele nos livra, nos liberta de lembranças amargas. Perdão, de fato, ele é curador. Perdão, ele é lembrar da ofensa sem sentir dor. Perdoar é considerar a conta paga, é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida. Perdoar é um ato de misericórdia, ele é um ato de manifestação da graça de Deus. O perdão, queridos, ele é absolutamente necessário. O perdão, ele é indispensável na vida do cristão. Vamos ver o que diz o texto de Mateus 18, capítulo 18, versos 15 em diante. Esse texto nos diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo, tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que virem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Amém? Vou continuar lendo. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo ao carrasco até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Queridos, esse texto é muito conhecido de todos nós. Esse texto de Mateus 18, 23, 15 a 35, ele vai nos falar sobre perdão nas relações pessoais, mas ele vai além, e ele vai falar de perdão nas relações em geral. E o que a gente está vendo aqui é exatamente essa questão do perdão nas relações em geral. Pedro vai se aproximar de Jesus depois de ouvir falar desse padrão elevado acerca do perdão. Perdoar 70 vezes 7 é um padrão elevado de perdão. Pedro achou que era demais, era difícil para qualquer ser humano perdoar nesse padrão. E ele então vai perguntar para Jesus: Senhor, quantas vezes? Até 7 vezes num dia? Jesus vai dizer para ele: olhe, eu te digo que não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Talvez, o que Pedro tinha em mente aqui, é que ele estava achando que esse padrão elevado do perdão que Jesus vinha falando, que é o que está nos versículos anteriores, né? Logo no comecinho do 15, talvez ele estivesse pensando: um dia eu vou tirar essa dúvida, eu vou chegar, eu vou perguntar para Jesus, porque esse padrão está muito elevado. E Pedro, então, ele vai perguntar para Jesus acerca desse perdão, e eu não sei exatamente o que Pedro tinha em mente, mas eu imagino que Pedro tinha em mente o texto que está em Gênesis, no capítulo de número 4, pode botar na tela, Gênesis, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Eu imagino que Pedro conhecia essa passagem aqui da Torá, e quando Pedro perguntou até 7 vezes, talvez ele tivesse com a cabeça lá nesse texto, porque Lameque, certa feita, ele chamou suas 2 mulheres, as suas 2 esposas, Ada e Zilá, e ele disse a elas: ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim
é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Talvez, por conta dessa passagem, em que a Bíblia vai dizer, porque no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 15, a Bíblia vai dizer que o Senhor, porém, disse, não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Então, Caim, por ter matado seu irmão Abel, Deus disse que ninguém tocasse em Caim, e se alguém matasse Caim, seria vingado 7 vezes, até 7 vezes. Talvez Pedro conhecesse essa passagem, e por conta disso ele vai falar, mas Senhor, se alguém me ofender, quantas vezes eu devo perdoar? Porque esse padrão que o Senhor está ensinando aqui para a gente, parece estar acima da nossa capacidade humana de colocar em prática. E aí então, Pedro vai fazer essa pergunta, talvez pensando nessa palavra que Deus disse a Caim, ou Deus disse acerca de Caim, que quem o matasse seria vingado 7 vezes, né? Só que Lameque, de forma negativa, ou de forma, como se diz, de forma, quando não é literal, de forma cínica, de forma pejorativa, foi mais ou menos nesse sentido, que ele vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, Caim, se alguém o matar, será vingado 7 vezes. Teve alguém, e aí é interessante, porque no original, esse texto de Lameque, no hebraico, ele vai dizer o seguinte, eu matei um homem porque ele me pisou. Isso em outra versão. No hebraico, essa passagem diz exatamente assim, eu matei um homem porque ele tropeçou no meu pé. E um menino porque ele me feriu. No hebraico porque ele me arranhou. Imagine os motivos fúteis, os motivos tão insignificantes que levaram Lameque a matar um homem e a matar um menino. E ele, de forma cínica, ele vai dizer, se Caim matou seu irmão e quem o matar será vingado até 7 vezes, eu matei 2 por motivos muito mais banais, então será 70 vezes 7. E aí, queridos, imaginando talvez que Pedro tivesse conhecimento dessa passagem, ele vai perguntar para Jesus, até 7 vezes, aí Jesus vai responder, Pedro, eu não te digo que você deve perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. É um padrão muito, muito, muito elevado de perdão. Mas é o que Jesus nos ensina. É o que Jesus nos ensina. Esse padrão do perdão. Mateus, capítulo 18 a 23, na verdade, quando Jesus ele acaba de falar aos discípulos essa questão do perdão, que são os versículos 15 até o versículo 20, e que Pedro então vai entrar na conversa, perguntando a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o irmão que o ofendesse no dia. Logo em seguida essa resposta, não Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, logo após isso Jesus vai responder. Jesus vai iniciar uma parábola. Jesus vai dizer assim, por isso, quando ele diz para Pedro, até 70 vezes 7, ele vai complementar dizendo, ele vai transicionar para uma parábola dizendo, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um de seus servos, que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos, e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga.
Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: eu sei que eu te devo, mas eu vou pagar essa dívida. Tenha paciência comigo. Eu vou pagar você, eu vou pagar o Senhor. E o Senhor, diante daquela imploração daquele servo, o Senhor vai dizer o seguinte, ele vai se compadecer. E o Senhor vai dizer: olha, ok, você disse que vai me pagar tudo. Você reconhece a sua dívida. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou perdoar você. Não precisa você me pagar essa dívida. Eu vou perdoar você. E o texto diz: compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Note que o servo reconheceu a dívida. Ele fez uma confissão de dívida. Eu reconheço, eu devo, mas tenha paciência comigo, eu vou pagar a dívida. E o seu senhor o perdoou, o liberou e não cobrou nada dele. Diz o texto seguinte, que saindo aquele servo da presença do seu senhor, ele vai encontrar um subordinado, ele vai encontrar um conservo seu, que lhe devia 100 denários. Queridos, a dívida do servo ao Senhor eram 10.000 talentos. A dívida que esse servo tinha para receber do seu conservo era apenas 100 denários. Era um valor infinitamente inferior. Era um valor infinitamente menor. E o seu conservo fala para aquele servo que acabara de receber o perdão das suas dívidas, para que também tivesse paciência com ele. Ele reconhecia que devia 100 denários, e ele dizia: olha, calma, tenha paciência comigo, eu vou pagar essa dívida. Mas o servo, que acabara de ser perdoado por seu senhor, uma dívida de 10.000 talentos, esse servo vai dizer para o seu conservo que não o perdoava. Que não o perdoava. Ele vai reivindicar ou vai exigir o pagamento da dívida. Ele não vai perdoar. Diz aqui: saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Seu conservo, caindo aos pés dele: tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo para você. Ele, porém, não quis perdoar. Pelo contrário, pegou aquela pessoa e lançou na prisão, até que toda a dívida, os 100 denários fossem pagos. E aí, vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foi relatar para o senhor daquele servo o que ele tinha feito com seu conservo. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignado, o seu senhor o entregou aquele servo aos carrascos e passou a exigir toda a dívida que já tinha sido perdoada. E aí o texto, a parábola, vai terminar dizendo assim: assim também o meu Pai, Jesus falando, assim também o meu Pai, com letra maiúscula, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Os irmãos entenderam a parábola, é uma parábola de fácil compreensão, e eu quero discorrer muito rapidamente, tenho 10 minutos,
sobre isso daqui. Vejam bem, quando nós nos confrontamos com a necessidade de perdoar alguém, a gente precisa ter em mente 6 realidades sobre o padrão divino de perdoar. Você está diante de uma situação em que você tem que perdoar alguém. Você está diante de uma situação em que você está sendo confrontado a exercer o perdão. Toda vez que você se lembrar que precisa perdoar alguém, qualquer que seja essa pessoa, você precisa se lembrar e ter em mente que existem pelo menos 6 realidades sobre o padrão divino de perdão. Realidade número 1, nós precisamos ter em mente que todos nós somos devedores. Não tem ninguém isento de culpa. Todos nós somos devedores. Essa é a primeira realidade que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em perdão e quando a gente lembra que tem que perdoar alguém. Tenha em mente que todos nós somos devedores. Todos devemos ao Rei. Todos devemos a Deus. Todos devemos mais do que nós próprios valemos. A nossa capacidade de dever, a nossa capacidade de endividamento é muito maior do que a nossa capacidade de ser. O que nós somos não paga o que nós devemos. Nós somos eternos devedores. Nós somos eternos devedores. Nosso pecado, nossa culpa, nossa condenação, a nossa dívida, ela é maior do que a nossa capacidade de pagá-la. Então, quando você se lembrar que tem que exercer o perdão, que tem que perdoar alguém, lembre-se, você também é devedor. E isso aí me faz lembrar aquela passagem da mulher adúltera, né? Que Jesus vai dizer para os acusadores daquela mulher: se alguém não tem dívida, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, sempre que você estiver diante de uma situação em que você tem que liberar perdão, lembre-se, você não é santo. Você também é devedor, você também é pecador. Então, essa é a primeira realidade acerca desse padrão divino de perdoar. O segundo é que você e eu precisamos saber, sempre que estivermos confrontados com a necessidade de perdoar alguém, que todos nós recebemos graça. Tem situações que nós não seríamos capazes jamais de perdoar alguém se não for pela graça. Se nós não tivermos a graça de Deus, a gente não é capaz de liberar determinados perdões. No ano de 1983, ocorreu um episódio que o Brasil todo tomou conhecimento, porque foi notícia nacional, de uma situação em que um homem chamado Vladimir, isso ocorreu no dia 31 de outubro de 1983, ao meio-dia, ele ouviu sua mulherzinha, com a filhinha de 1 ano ao colo, dizer: meu amor, fique em casa, pois você está cansado. Enquanto isso, eu vou ao banco pegar nosso dinheiro. A comida está na mesa. Ele ligou a televisão e começou assistindo ao jornal.
Enquanto isso, sua esposa está no banco, sacando dinheiro na fila, quando entraram uns assaltantes e trocaram tiros com guardas. Antes disso, tinha posto o revólver na cabeça da garotinha, filha dele, Talita, filha de Vladimir, que chorava dizendo à mãe: diga para esse, e o bandido dizia para ela, diga para essa droga calar a boca, senão estoura os miolos dela. Um assalto num banco, com a televisão mostrando ao vivo e a cores. Mas quando a troca de tiros se iniciou, uma bala atingiu a mãe, a esposa de Vladimir, Laura, e a criança, Talita. O rapaz, com a comida na boca, em casa, vê a televisão, que interrompe o noticiário, porque a notícia chegou primeiro à TV do que à sua própria casa, com cenas e imagens do assalto no banco. E ele ouve dizer que a sua esposa e a sua filhinha, a esposa que tinha deixado a comida no prato e que tinha ido ao banco pegar um dinheirinho, estavam mortas. E quando a TV perguntou, por que isso? O que faltava? O que falta nesse mundo? Numa entrevista que fez a Vladimir, ele respondeu: a violência é a ausência de Cristo no coração dos homens. A polícia matou 4 daqueles assaltantes e um sobreviveu. E quando a televisão foi entrevistar Vladimir no programa do Caio Fábio, programa Pare e Pense, aquele Vladimir, aquele homem que presenciou via TV a morte da esposa e da filha, ele manda um recado para esse assaltante que sobreviveu. E ele diz: se você estiver me vendo, se você estiver me ouvindo, onde você estiver, quero te dizer de coração, sem mágoas, sem ressentimento, que eu amo você em nome de Jesus. Que eu quero ser seu irmão, onde você estiver. Ouça isso, eu não tenho mágoas, doeu, ficou uma saudade imensa, mas eu quero oferecer perdão a você. Lhe pergunto, uma pessoa que não tem a graça de Deus na sua vida, seria capaz de perdoar um assaltante que matou a esposa e a filhinha? Olha o padrão do perdão. Então, por isso, todas as vezes que você estiver confrontado com a necessidade de perdoar alguém, saiba, você receberá graça de Deus para que você possa perdoar aquele que te ofendeu. Tem perdão que sem a graça de Deus, humanamente falando, nós não somos capazes de perdoar. Então essa é uma segunda realidade. A primeira é que todos nós somos devedores. A segunda é que nós recebemos graça de Deus para praticar o perdão. A terceira realidade é que tudo quanto o nosso próximo nos deve é infinitamente menos do que aquilo que nós devemos a Deus. Você perceba que na parábola que foi lida, o Senhor perdoou o servo que lhe devia 10.000 talentos. Já o servo deixou de perdoar o conservo que lhe devia apenas umas moedinhas. A dívida que o servo tinha com o Senhor era infinitamente maior do que a dívida que o conservo tinha com o servo. A terceira realidade que a gente precisa entender sobre esse padrão divino de perdoar é que o que o próximo nos deve é infinitamente menor do que nós devemos a Deus. Quando alguém houver feito alguma coisa contra você, quando alguém houver tomado emprestado e não tiver restituído, quando alguém tiver magoado, iludido, traído, esfaqueado, psicológica e moralmente, saiba
que a sua dívida com Deus é infinitamente maior do que a dívida do seu próximo para com você. A dívida de qualquer pessoa para comigo é infinitamente menor do que a minha dívida para com Deus. E eu tenho que perdoar. A quarta realidade é que não perdoar ao próximo é tratá-lo como Deus não nos tratou. Não perdoar ao próximo é jogar o meu próximo no cárcere psicológico, existencial, moral e espiritual. É lançá-lo no inferno temporal. E Deus não nos lançou no inferno. Quando nós nos depararmos com uma situação que temos que perdoar, nós precisamos lembrar que nós temos que tratar o nosso próximo como Deus não nos tratou. Quem recebeu o perdão de Deus tem um compromisso. Quem recebeu o perdão de Deus tem um compromisso perene, perpétuo, definitivo, repetível tantas vezes quanto sejam necessárias, de dar aos outros o mesmo perdão que recebeu de Deus. Nós precisamos entender isso. Você recebeu graça? Perdoe com graça. Se você recebeu perdão, perdoe. Você está comprometido a ser uma miniatura de Deus, você está comprometido a ser um cristão, que é um pequeno Cristo, e fazer com o seu próximo o que Deus fez por você, o que Cristo fez por você. Você está eternamente obrigado a repetir o mesmo gesto na relação com os outros. Nós temos que fazer como Deus fez conosco. Nós precisamos compreender que quem não perdoa coloca a si mesmo debaixo do juízo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quem não perdoa coloca-se debaixo do juízo de Deus. Note que na parábola o servo que foi perdoado pelo seu senhor, a quem ele devia 10.000 talentos, quando ele se encontrou com seu conservo, a quem ele tinha emprestado 100 denários, ele não perdoou o seu conservo. Os que estavam com ele deu conhecimento ao seu senhor. O seu senhor mandou chamá-lo e mandou prendê-lo. E ele ficou debaixo do juízo do seu senhor, porque não perdoou o seu conservo. Quem não perdoa, coloca-se debaixo do juízo de Deus. E quem não perdoa, vai para o inferno. Pesado? Mateus 6,14. Coloca na tela, por favor, Mateus 6,14, na oração do Pai Nosso, logo após a oração do Pai Nosso. Olha o que diz o texto aqui em Mateus 6,14. Se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nessa versão, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Versículo 15. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está no céu não perdoará a vós. Logo, nós entendemos que o exercício do perdão é obrigatório para nos levar para o céu. Porque se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, Deus não nos perdoará. Lembram da parábola que nós lemos? O Senhor perdoou o servo.
o servo não perdoou o conservo. Pelo fato do servo não ter perdoado o conservo, o seu senhor chama-o e o encerra na prisão. Se você não perdoar o seu irmão, Deus não perdoa você. Se Deus não perdoa você, você não tem direito ao céu, porque o céu é para pessoas que perdoam o seu próximo, que perdoam o seu próximo. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Amém? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará vocês. Portanto, meus irmãos, são 11h55, eu não posso continuar, eu vou ter que parar aqui. Mas, eu quero que os irmãos compreendam a necessidade do perdão. Porque quem não perdoa, sofre. Quem não perdoa, meus irmãos, vivem uma vida aprisionada. Quem não perdoa tem suas emoções machucadas. O perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. Perdoar é lembrar sem sentir dor, é pagar a conta, é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida, é um ato de misericórdia, é a manifestação da graça de Deus. O perdão é necessário. Fica de pé em nome de Jesus. Todos vocês que foram perdoados por Deus, façam o mesmo. Porque se você não perdoar o seu irmão, você não tem o perdão de Deus. É o que Jesus disse logo na sequência da oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus. Perdoe e será perdoado. Não perdoe e não será perdoado. Nós queremos nesta manhã participar da ceia do Senhor dignamente. E se você lembra de alguém que tem algo contra você, antes de você tocar no pão e no vinho nessa manhã, vai lá e dá um abraço nessa pessoa e diga: me perdoe em nome de Jesus, eu libero perdão para você. Interessante que a gente tem, o ser humano, o costume assim, não sou eu que tenho que pedir perdão, eu sou o ofendido, então é ele que tem que vir me pedir perdão. Aí ele não vem pedir perdão para você e você também não vai perdoá-lo e nem pedir perdão para ele. Aí fica os dois sofrendo. Quem tem que ir atrás talvez não seja o ofendido. A Bíblia diz que se você vier no altar trazer uma oferta e se lembrar que alguém, né, tem alguma coisa contra você, nem deixa aqui a oferta, porque Deus não vai nem receber. A Bíblia diz: vai lá e reconcilia primeiro, depois você vem e entrega a sua oferta. Lembre na sua memória, busque na sua memória alguém que você precisa pedir perdão e alguém que você precisa perdoar. Ao longo desse dia de hoje, reflita essa palavra, medite nessa palavra e busque no dia de hoje uma oportunidade para você pedir perdão para alguém. Busque uma oportunidade nesse dia de hoje para você liberar perdão para alguém e zerar tudo e começar tudo novo. Às vezes nós carregamos um peso nas costas. Às vezes, marido e mulher dentro de casa, dormindo debaixo do mesmo teto, compartilhando da mesma cama, mas de costas um para o outro, porque estão magoados, estão tristes, interceptaram a comunicação, né? Interromperam a comunicação. Talvez uma mãe que foi muito dura com uma filha que falou palavras que machucaram a sua mãe, o filho, o pai.
Você e seu líder, o seu líder e você e sua amiga, você e seu amigo. Talvez as coisas não vão bem. Eu não consigo compreender como uma pessoa perde a vida toda dentro de uma igreja, se dizendo salva, se dizendo cristã, se dizendo ter o nome escrito no livro da vida, mas não conversando com alguém da igreja, não combinando com alguém da igreja. Recentemente eu conversei com uma família, marido e mulher, minha esposa estava comigo. Pastor, eu vou sair da igreja, o senhor sabe, né? Eu não dou certo com fulana de tal, desde sempre a gente não combina, e não sei o que ela tem contra mim, mas a gente não dá certo. Gente, e o céu? Quando chegar lá no céu, eu vou voltar lá para a terra, porque fulana de tal está aqui, e eu não combino com ela. Já pensou? Como é que é isso, pastora Marli? Eu chego no céu, vejo, Deus, me desculpe, mas eu vou voltar lá para a tribulação lá na terra. Eu não quero ficar por aqui não, porque tem um fulana de tal aqui que a gente não dá certo, a gente não combina. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus todo espírito de dissensão, de divisão, todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Eu não consigo entender, e essa pessoa, irmãos, ambas congrega comigo há mais de 10 anos, desde lá da outra igreja. Eu vou lá para a igreja tal, porque não dá. Você está no grupo, não estou naquele grupo, porque fulano de tal está naquele grupo. Terrível uma coisa dessa. Talvez tenha alguém que você tenha na mente, talvez uma pessoa distante, talvez uma pendência antiga. Deixa eu te dizer uma coisa, tempo não perdoa pecado, porque as pessoas às vezes pecam e deixam o tempo passar. Não, vamos deixar, pastor Enesílio, deixar o tempo passar, porque depois está tudo liberado. Tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é arrependimento, confissão, é pedido de perdão, é isso que limpa, é isso, irmãos. Então lembre de alguém, quem sabe que porventura no passado ficou uma pendência, liga lá, converse com eles, peça perdão, libere perdão, para você viver uma vida maiúscula na presença de Jesus, grande na presença de Jesus, amém? Deixa eu orar por você, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, esse padrão de perdão, nos faz capaz de perdoar, meu Deus, segundo a Tua orientação. Nós sabemos que nós somos eternos devedores, meu Pai. Nós sabemos que as nossas dívidas para contigo são infinitamente maiores do que aqueles que nos ofenderam e aqueles a quem devemos. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos. Coloque em nós, ó Pai, um espírito perdoador, um espírito, Pai, que saiba entender, ó Deus, que não podemos deixar de perdoar, porque é sofrimento para nós mesmos. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa a tua igreja nesta manhã, meu Pai, amém. Glória a Deus. Eu quero saber, tem alguém nos visitando aqui nessa manhã que não é evangélico, que está nos visitando, quem sabe pela primeira vez, está afastado dos caminhos do Senhor, que precisa fazer uma aliança com Deus, que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém entre nós? Se tem, levante sua mão, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Tem alguém? Se não tem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queridos, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Versículo 25, do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes este pão, comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice. Amém? Quantos de vocês vão cear e ainda não recebeu o pão e o vinho? Levante a mão, nossas voluntárias irão até vocês. Tem alguém que não recebeu o pão, não recebeu o vinho? Faça um sinal, chegará até você em breve. Vamos orar consagrando o pão e o vinho. Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nesta hora os elementos da Santa Ceia que está na mão dos Teus irmãos. O vinho que representa o sangue de Jesus, o pão que representa o corpo de Jesus. Deus, nós nesta hora queremos participar da Sua Santa Ceia dignamente. Queremos participar do Teu corpo, do Teu sangue dignamente, Pai, para que não caiamos em condenação. Pai, no nome de Jesus, que cada um possa examinar a si mesmo e assim comer deste pão, beber deste cálice, ó Pai. No nome de Jesus, nós consagramos a Ti os elementos da Santa Ceia nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento, queridos, participar do pão que representa o corpo. Se todos estão preparados, tirou os elementos da embalagem. A Bíblia nos diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos juntos. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante. Quando Jesus, aleluia, Ele estendeu a sua mão para você. Sim, levante agora a sua mão e o adore. Aleluia. A gente não valia nada. Eu era pobre e perdido, mas o seu amor, a sua graça nos alcançou. Sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluias, glória a Deus. Você valia alguma coisa? Não valíamos nada, não éramos nada, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, seu imenso amor, Ele nos salvou e nos deu o privilégio de nos reunirmos aqui nessa manhã. Agradeça a Ele por esse privilégio, agradeça a Ele por essa graça, agradeça a Ele por esse amor. Só Ele é que poderia fazer isso por nós, ninguém poderia fazer o que Ele fez.